Bom dia, tudo bem, gente? Quinta-feira, manhã aqui um pouco fria no Rio de Janeiro, mas levemente fria, tá? Um frio gostoso. Eu vou falar um pouco sobre essa batalha, né? Essa guerra que o Brasil está sofrendo, essa guerra comercial, que está sendo vítima dos ataques dos Estados Unidos com a colaboração da família Bolsonaro contra o Brasil. Os bolsonaros conspirando e colaborando com o inimigo, né, com aquele que está atacando o Brasil. Mas eu queria falar de um outro ponto de vista dessa questão dessa guerra. Nós temos nas Américas dois gigantes, territorialmente falando e do ponto de vista também populacional. No norte nós temos os Estados Unidos, que se coloca como a América, né? O pessoal fala os norte-americanos, né? Na América do Norte tem o México, tem os Estados Unidos e tem o Canadá. Então, os Estados Unidos é uma parte da América do Norte. Mas até os brasileiros falam os norte-americanos, não, são os estadunidenses. Isso não é perfeccionismo, não. É preciso colocar as coisas onde elas precisam estar, nos lugares. Nós somos americanos também, como os estadunidenses são americanos. Nós somos os sul-americanos. Está se referindo ao Brasil? Não. O sul-americano está se referindo a todos os países e todas as pessoas que são dos países da América do Sul. Para se referir especificamente aos brasileiros, precisa dizer aos brasileiros, aos nascidos nos Estados Unidos, os estadunidenses. Mas dito isso, o que eu quero dizer é o seguinte: os Estados Unidos se tornou uma potência mundial, uma potência. Isso não se discute, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, principalmente depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Então isso é inegável. E o Brasil, que tem todo o potencial, né, para se tornar um gigante comercial também, e já é muito forte, ele sempre foi deixando para o lado, porque sempre foi a reboque da política dos Estados Unidos. Sempre e também os próprios Estados Unidos, na sua política, sempre tratando o Brasil de uma forma que ele não se desenvolvesse de uma forma autônoma, ficasse subserviente a ele no ponto de vista político, no ponto de vista econômico. Lembra que na ditadura militar de 64 teve colaboração dos Estados Unidos, antes investindo dinheiro aqui, né, para parlamentares trabalhar por um golpe militar, né? Isso é comprovado, há documentos, né? Vocês podem assistir aquele filme 21 anos, né? Noite que durou 21 anos, não me lembro direito, mas depois eu vejo o nome do filme, mas é um documentário importante. E claramente você vê ali os Estados Unidos colaborando com parlamentares da direita brasileira para promover um golpe militar aqui. E também, né, do ponto de vista da ajuda militar, também foi oferecido, inclusive com a quarta frota vindo dar apoio se fosse necessário. Não foi necessário porque o golpe os militares deram facilmente, o golpe civil militar no Brasil. Mas quero voltar de novo ao ponto que eu quero dizer. O Brasil é um gigante no sul e nós temos um gigante no norte. O Brasil tem todo o potencial para se tornar uma potência econômica no mundo, mas precisa ter autonomia, não pode viver a reboque de outra nação. Por isso que nós precisamos fazer as tratativas multilaterais, bilaterais, ou seja, precisamos fazer país a país, com blocos, a nossa política econômica com todos, inclusive com os Estados Unidos, com a China, com os Estados Unidos, com o bloco europeu, individualmente com a Alemanha, com a França, com a Rússia. Então nós temos que fazer a política multilateral, bilateral e fortalecer o Brasil, o Mercosul, a América do Sul, os BRICS também, que é um outro grupo, não tem nada a ver com a região daqui, mas é um grupo econômico, né, que envolve
Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora outros países. O Brasil precisa se desenvolver, se tornar realmente independente. Não pode ficar a reboque de ameaças de outra nação. É de todo o interesse dos Estados Unidos que o Brasil não se desenvolva. Sempre foi feito esse tipo de ação dos Estados Unidos, impedindo que o Brasil se tornasse uma potência também. Por quê? Porque eles querem ser, além de ser uma potência no mundo, mais ainda querem ser uma potência na América sem nenhuma concorrência. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista político. Tem uma questão ideológica, mas tem uma questão muito do ponto de vista comercial também. E os brasileiros precisam compreender isso e, de uma vez por todas, entender que colaborar com pessoas que promovem ações, conspiração com outro país para que ataque o Brasil é colaborar com pessoas traidoras da pátria, pessoas que estão traindo o Brasil, que o Brasil está sob um ataque de uma guerra comercial. E o Brasil precisa se defender. A gente não tem saída a não ser se defender. Essa, na verdade, é uma grande oportunidade. A partir do momento que você percebe que aquele que se diz seu parceiro, que vai colaborar com você, na verdade, te ataca, que é o caso que os Estados Unidos faz, né? Porque você não vai adivinhar quem é que eles vão escolher amanhã novamente para ser o presidente e praticar sua política, a sua geopolítica, a sua política comercial. Você não depende. Eles são independentes, fazem o que eles querem lá do ponto de vista interno e a gente precisa ser independente também. Mas independente de verdade, a gente não pode aceitar nenhum abuso, a gente jamais pode ficar de joelhos para nação nenhuma. Isso tem que ser claro para todos os brasileiros. Se a gente quer ser aquele país que sempre fala, o país do futuro, a gente tem que ter de vez autonomia, parar de aceitar imposições, negociar com respeito, fazer negócio com todos os países, fazer diplomacia com todos os países, mas impor respeito e exigir respeito. Alguém já disse, né, que respeito a gente não pede, respeito a gente exige. Dialogar sempre, mas sempre com respeito. Então, o Brasil é uma potência e tem mais potencial ainda para se desenvolver do ponto de vista da sua economia, do seu território e da sua população. Nós temos grandes cientistas, nós temos potencial de desenvolver nossa indústria, nós temos potenciais enormes culturais. Os brasileiros que têm consciência disso trabalham nessa linha e precisa todos os brasileiros trabalhar a mesma linha. Nós somos todos brasileiros, todos, independente de ideologia, independente de partido político, independente de estado, somos todos brasileiros. E não vamos aceitar e nem podemos aceitar que Estados Unidos ou qualquer outro país imponha a gente como é que a gente deve governar o nosso país. Essa escolha pertence a nós. Quem é que nós escolhemos? Se os brasileiros querem escolher um presidente de direita, que ele vá às urnas, o povo brasileiro vá às urnas e escolha, o cidadão brasileiro escolha o seu presidente de direita. Se for maioria, beleza. Depois tem outra eleição, a gente vai ver de novo, e assim, mas essas decisões só cabem a nós, jamais tem que ser de outro país. E se esses países, ou no caso, né, este país, né, os Estados Unidos, querem negociar conosco, ele tem que nos respeitar, assim como a gente respeita eles. É isso. Um abraço. É meu pensamento, meu raciocínio de hoje, do ponto de vista da política, da geopolítica e sobre isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. E eu penso que os brasileiros têm que estar unidos como nunca. E traidores da pátria, a gente tem que ter nojo. A gente não pode aceitar.